Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Alice. Neste mês das crianças, o nosso café vem com um olhar especial para os nossos pequenos, porque o direito dos filhos vai muito além da guarda e da pensão alimentícia. É também sobre afeto, convivência e vínculos. É sobre crescer cercado de amor, mesmo quando os pais não estão mais juntos. Então, pega o seu café e vem comigo que eu vou te mostrar. Quando nós falamos em divórcio e separação, o foco principal costuma ser nos pais, na partilha, na pensão alimentícia. Muitas vezes os pais entram com o processo de divórcio para resolver essas questões e nem ao menos pensam em regulamentar a guarda e principalmente a convivência entre pais e filhos. Imagina se vão pensar na convivência estendida com as famílias. Mas e o bem-estar dos filhos? Infelizmente, nem sempre isso é observado pelos pais, principalmente quando há muitas brigas e muito litígio entre o ex-casal. Os filhos devem, ou pelo menos deveriam, ser sempre a prioridade dos pais. E quando falamos sobre o convívio familiar, é importante ressaltar que a separação dos pais jamais deveria afastar os filhos de seu ciclo familiar, que é tão importante para a formação e para o desenvolvimento das crianças. Esse convívio pode ajudar e muito nesse momento tão difícil para eles. As crianças têm direito à convivência com a família extensa, avós, tios, primos, e esse direito é protegido por lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante que toda criança tem o direito de manter vínculos afetivos com quem lhe é importante. E isso vale mesmo quando há conflitos entre os pais. Lembre-se, o divórcio é dos pais, nunca dos filhos, nem tampouco da família. A convivência com os avós, por exemplo, pode inclusive ser regulamentada judicialmente. Se um dos pais impede esse contato, é possível buscar na justiça o direito da criança de estar com os seus avós. E não é só sobre visitas, é sobre pertencimento. Criança precisa de vida familiar. Esse é o seu primeiro ciclo social de afeto e de história, de entender e conhecer a sua história e a de sua família. Ela precisa saber que tem raízes, saber que as suas origens e fortalecer os elos importantes que a relação familiar pode trazer. E quando essa convivência é cortada, quem mais sofre é a criança, e não os adultos. Em muitos casos, o fim do casamento vira uma guerra silenciosa e os vínculos da criança com as famílias acabam sendo abalados ou até mesmo rompidos. Mas a justiça já reconhece que isso é prejudicial. O direito à convivência familiar é da criança e não dos pais. E isso inclui todos que fazem parte da sua história afetiva. E sabe o que é mais delicado? Às vezes a criança não sabe nomear o que sente, mas sente. Sente falta daquele almoço na casa da avó, das brincadeiras com os primos, das histórias contadas pelos tios, pela madrinha. Sente que algo foi tirado dela, sem explicação. E isso pode gerar insegurança, tristeza e até dificuldades emocionais e comportamentais. A convivência familiar não é um detalhe, é parte da construção da identidade da criança. É ali que ela aprende sobre afeto, sobre pertencimento, sobre quem ela é. E quando esses laços são preservados, mesmo em meio à separação, a criança entende que o amor continua, que ela não perdeu tudo, não perdeu todos os seus referenciais de família, que ela ainda tem onde se apoiar. E sabe o que é mais bonito? Quando os adultos escolhem preservar os laços da criança, mesmo em meio à dor da separação, eles estão dizendo para ela: você continua sendo amada por todos nós. E isso dá segurança, dá estrutura, dá paz. Porque criança não precisa de perfeição. Criança precisa de presença. E quando ela sente que não perdeu a família, ela ganha força para crescer inteira. Então, se você está passando por uma separação ou conhece alguém que esteja, vale lembrar: proteger os vínculos da família e da criança é proteger o emocional dela e de seu desenvolvimento psicológico
pleno e saudável. E se você é avó, tio, prima e está sendo afastado, saiba que existe caminho legal para garantir esse contato. Porque no fim das contas, o que forma uma criança não é só o que ela aprende, é também a convivência com quem ela ama. Eu te vejo no próximo sábado para mais um Café com Cláudia, aqui no Elas em Ação. Eu espero por vocês. Até